Olá, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o cálculo do máximo divisor comum, também conhecido por MDC, pela decomposição em fatores primos. Ao primeiro exemplo de cálculo de máximo divisor comum, também conhecido aí como MDC, entre o 8 e 2. Para começarmos aqui, nós vamos fazer a decomposição por meio de números primos, assim como eu já demonstrei nos outros vídeos. Então, como o 8 é par e o 2 também é par, eu vou utilizar aqui o número primo 2. 8 dividido por 2 é uma divisão muito fácil, que dá 4, então eu vou escrever aqui o número 4. 2 dividido por 2 também é uma divisão muito simples, o resultado é 1, escrevo aqui o número 1. Como 4 ainda é um número par, eu posso utilizar novamente o número 2. 4 dividido por 2 resulta aí numa divisão exata, cujo resultado é 2. Repito o número 1 aqui embaixo. O 2 ainda é par, portanto, ele será aí divisível somente por ele mesmo. Além dele ser primo, ele é par, então o único número primo que divide é ele mesmo. 2 dividido por 2 resulta em 1. E eu repito esse 1 aqui até o final. Agora eu vou verificar quais são os números que eu vou circular. Por que circular? Eu vou ter que observar linha por linha e verificar a linha em que todos esses números aqui do lado esquerdo foram divididos por esses números primos aqui. Nas linhas em que isso acontecer, em que todos os números forem divididos pelo número primo que eu usei, eu vou circular então esse determinado número primo. Na primeira linha, tanto o 8 quanto o 2 foram divididos aqui pelo número primo 2, portanto, eu vou circular aqui esse número 2. Na segunda linha, somente o número 4 foi dividido por 2, então eu não vou circular, porque esse número 1 não foi dividido. Na terceira linha, somente esse 2 foi dividido pelo número primo 2, portanto, o máximo divisor comum aqui, como eu circulei somente um número, é ele próprio, que será o divisor. Então, o máximo divisor entre 8 e 2 é o número 2. Mais um exemplo, vamos encontrar aí o máximo divisor comum, o MDC, entre o 24 e o 15. Então, o 24 é par, posso começar aqui a fazer a decomposição pelo número 2. Então, eu vou escrever aqui o número primo 2. O 24 é par. 24 dividido por 2, o resultado da minha continha é 12. Escrevo 12 aqui. E o 15 eu vou repeti-lo aqui, porque ele não é par e ele não seria aí o ideal para fazer uma divisão exata com o número 2. Na segunda linha, como eu ainda tenho 12 que é par, então eu vou utilizar novamente o número primo 2. 12 dividido por 2, o resultado da continha é 6. Escrevo 6 aqui e repito o 15 aqui embaixo. Novamente, o 6 ainda é par, portanto, eu vou utilizar o número primo 2 aqui. 6 dividido por 2 resulta em 3. E eu repito o 15. Agora aqui, na quarta linha, eu não tenho mais nenhum número que seja par, portanto, eu posso usar o próximo número primo, que é o 3, no qual eu vou conseguir dividir o 3 por 3 e depois o 15 por 3. Então, 3 dividido por 3, resultado é 1. 15 dividido por 3, resultado é 5. Na quinta linha agora, eu só tenho o número primo 5, portanto, todo número primo só é divisível por ele mesmo. Vou utilizar aqui o número 5. Repito o número 1 aqui, e o 5 dividido por 5 vai resultar em 1. Pronto. Estou quase no final do exercício. Agora eu vou observar linha por linha para então circular aquele número primo, no qual aí os anteriores, ambos os anteriores foram divididos por ele. Na primeira linha, somente o 24 foi dividido por 2, portanto, eu não vou circular aqui o 2. Na segunda linha, somente o 12 foi dividido por 2, então, para que eu pudesse circular o 15 também teria que ter sido dividido, não foi. Na terceira linha, somente o 6 foi dividido por 2. E na quarta linha, tanto o número 3
quanto o número 15 foram aí divididos por 3. Portanto, eu vou circular o número 3. Portanto, o MDC entre 24 e 15 é o número 3. E foi aí circulado. Mais um exemplo de cálculo, então, de MDC, de máximo divisor comum. Notem que agora eu tenho que encontrar o máximo divisor comum entre o 25 e o 50. Observando aqui na primeira linha, se eu tenho algum número par, eu tenho o 50, portanto, eu posso utilizar aqui o primeiro número primo, que é o 2. O 25 não dá para dividir por 2 numa divisão exata dentro dos números naturais, portanto, eu vou repetir o 25. Porém, o 50 eu consigo dividir ele numa divisão exata por 2 e obter 25. O próximo número primo é o 3, porém, se eu dividir o 25 por 3, não vai dar uma divisão exata. Então, 3 para mim aqui não é o ideal. O próximo número primo é o 5. O 5, sim, será o ideal, porque ao dividir o 25 por 5, a divisão resultará em 5 e serão aí divisões exatas. Então, o resultado das divisões eu vou escrever aqui, ó. 25 dividido por 5 resultou em 5 e, novamente, 25 dividido por 5 resultou em 5. Como 5 é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. O 5 dividido por 5 resultará em 1. 5 dividido por 5 resultará em 1. Agora eu vou observar linha por linha para então determinar quais números serão circulados. Na primeira linha, somente o 50 foi dividido por 2, então eu não posso circular o 2. Na segunda linha, eu tenho o 25 aqui escrito 2 vezes e os 2 foram divididos por 5, portanto, eu vou circular este número 5 aqui. Na terceira linha, tanto o primeiro 5 aqui quanto esse segundo 5 foram divididos por 5, portanto, eu também vou circular aqui esse número 5. Como nesse exemplo eu tenho 2 números, o que eu vou fazer com eles? Eu vou multiplicar, porém eu vou multiplicar só aqueles em que eu circulei. Os números que eu não circulei, eu não vou multiplicar. Então, 5 vezes 5, 25. Isso quer dizer que o máximo divisor comum entre o 25 e o 50 é o 25. Último exemplo, agora eu quero encontrar o máximo divisor comum entre o 38 e o 27. Como o 38 é um número par, eu posso começar aqui a divisão pelo número 2. 38 dividido por 2 resulta em 19. Vou escrever o 19 aqui. O 27 não dá para ser dividido por 2, portanto, eu vou repeti-lo. Como na segunda linha eu não tenho nenhum número par, e o 27 é divisível pelo número primo 3, eu vou escrever aqui, então, o número 3. 19 não dá para dividir por 3, portanto, eu vou repetir aqui o 19. Agora, 27 dividido por 3 resulta em 9. O 9 ele ainda é divisível por 3, portanto, eu vou utilizar aqui o número primo 3 novamente. Repito, então, o 19 e faço a divisão de 9 dividido por 3 resulta em 3. Novamente, vou utilizar o número 3, porque esse 3 aqui é divisível por 3, e vou repetir aqui o 19. 3 dividido por 3 resulta em 1. Agora, observe aqui na quinta linha, eu tenho 19 e o 1. O 1 eu sei que ele poderá, ser repetido aqui. O 19 é um número primo e todo número primo só é divisível por ele mesmo. Isso quer dizer que o 19 só será, então, dividido aí pelo próprio 19. E 19 dividido por 19 resulta aí no número 1. Agora, vou observar aí se tem alguma linha que eu vou poder circular o número primo que foi utilizado. Na primeira linha, somente o 38 foi dividido por 2, eu não posso circular. Na segunda linha, somente o 27 foi dividido por 3, também não posso circular.
Na terceira linha, somente o 9 foi dividido por 3. Na quarta linha, somente o 3 foi dividido por 3. E na última linha, somente o 19 foi dividido por 19. Quando isso acontecer, o que eu devo colocar aí, então, como resposta? Quando dois números, o máximo divisor entre dois números aqui, eu não consegui encontrá-lo aqui circulando, isso quer dizer que o máximo divisor entre esses dois números é o número 1. Isso quer dizer, então, que eles são números primos entre si. Então, o 38 e o 27, o maior número que eu consigo dividir os dois, no caso, é o número 1.